Na aula anterior, você conferiu dicas essenciais para produzir um bom texto publicitário. Nessa aula, então, vamos reforçar ainda mais os nossos estudos sobre essa temática. Para isso, você aprenderá a usar a teoria do copo quebrado, uma invenção de um professor e grande amigo meu que facilita e muito a produção de texto. Muito bem, como você viu até aqui, para trabalhar como redator ou copywriter, é necessário estudar muito, estar sempre antenado às novidades do meio digital e praticar a produção de textos, principalmente porque cada cliente, cada rede social e cada público demanda um tipo de linguagem específica, certo? Bom, dito isso, a teoria do copo quebrado nada mais é do que um passo a passo para ajudá-lo a produzir um texto extremamente focado na audiência que você deseja alcançar. Vamos ver como essa ideia funciona na prática? Pois bem, a expressão copo quebrado é, na verdade, um acróstico, isto é, uma composição textual em que as primeiras letras formam, em sentido vertical, um ou mais significados, para que você possa facilmente se lembrar das seguintes perguntas: como, o que, para quem, por quê, onde e quando. Esses pronomes interrogativos são verdadeiras palavras-chave para nortear qualquer tipo de texto, desde um bilhete para alguém, passando por um e-mail de trabalho, um post num blog, um e-mail marketing e até uma redação de concurso. E o mais legal disso tudo é a simplicidade da sua essência. Bom, vamos analisar cada uma das partes que compõem essa teoria então. Ao responder à pergunta como meu texto será escrito, você passará a pensar em seu formato, tamanho, no idioma, no tom, no tipo de fonte e até nos seus instrumentos de trabalho, isto é, se ele será produzido à mão, digitado, impresso e etc. Agora, quando pensar na resposta da pergunta sobre o que meu texto falará, você deverá estruturar toda a temática cronológica da sua produção textual, considerando a sua intenção e, claro, o seu interlocutor. E é aí que entra a próxima pergunta: para quem você vai escrever? Essa é uma das questões mais essenciais antes da produção de um texto. Afinal, quem é o público? O que ele faz? Do que ele gosta? O quanto ele sabe a respeito da temática que será apresentada? Quais são as expectativas dele em relação ao seu conteúdo? O que ele espera ter aprendido depois de ler aquilo que você tem a oferecer? Enfim, são vários aspectos a se considerar e que fazem toda a diferença na hora de produzir um conteúdo. Pois bem, ao lado do para quem, o porquê é outra pergunta-chave para a produção de textos. Afinal, qual é o seu objetivo com esse conteúdo? Saber aonde você quer chegar é essencial para planejar os caminhos que você precisa percorrer até lá. Pense sempre nisso antes de iniciar o seu texto, então. E por falar em chegar a algum lugar, você também precisa levar em consideração o meio em que o seu texto será veiculado. Ele será publicado no Facebook? Fará parte de um story no Instagram? Ou então, será destaque no site da sua empresa? Ou quem sabe fará parte de uma série de e-mail marketing? Enfim, refletir sobre esses pontos também é crucial para produzir um bom texto. Afinal, cada um demanda um tipo de vocabulário, um total de caracteres e até um tipo específico de formatação. Por fim, a última pergunta a se fazer é quando o seu conteúdo será lido. Isto é, em que momento? Até lá, será que o seu texto já será obsoleto ou ainda manterá o ar de novidade ou a sua capacidade de ser recente? Bom, trabalhar com a atemporalidade, ou seja, com aquilo que não é afetado pelo tempo, é uma verdadeira arte que, quando usada de maneira adequada, se torna um recurso muito útil na produção de conteúdo, pois agrega ainda mais valor a ele. Para que você possa entender melhor, um conteúdo atemporal é aquele que nunca fica velho, ou como muitos gostam de dizer, não sai de moda. Mas conseguir produzir um conteúdo com essa característica não é nada fácil, porém, não é impossível. Dessa forma, é necessário praticar muito e estar sempre pensando à frente, como um jogo de xadrez, em que é importante prever os movimentos e antecipar as tendências. Bom, mas é óbvio que com o passar do tempo, tudo vai mudando e nós vamos acompanhando essas transformações no mesmo ritmo, certo? Entretanto, há coisas que nunca se tornarão obsoletas, como essas dicas que acabo de passar para você. Ou seja, elas são e sempre serão atemporais. Muito bem.
Agora que você já aprendeu a primeira parte da teoria do copo quebrado e respondeu a todas as perguntas-chave da produção de conteúdo, é hora de conferir alguns detalhes importantes ao final do seu texto. Para isso, faça sempre o seguinte checklist. Unicidade. Ao longo da sua produção de conteúdo, você manteve linearidade no assunto? Essência. Ao finalizar o seu texto, é possível compreender claramente qual é a sua temática mais marcante? Banalidade. Seu texto é mais uma mera repetição de tudo aquilo que se vê sobre o assunto ou você conseguiu agregar reflexões e posicionamentos a ele? Ritmo. A leitura foi facilmente realizada e compreendida ou, em alguns momentos, você acabou atropelando as informações. Atemporalidade. Como vimos, sua produção de conteúdo é capaz de se manter atual? Dimensão. A proporção do seu texto corresponde à profundidade das ideias nele apresentadas? E onipresença. As perguntas-chave estão presentes ao longo de todo o conteúdo? Bom, depois desse checklist, garanto que o seu texto será simplesmente sensacional e altamente focado na audiência certa. Muito bem, depois de todas essas dicas teóricas, vejamos um exemplo prático de tudo que foi visto a respeito deste assunto. Bom, essa é a página da Schneider Assessoria Acadêmica, minha empresa de revisão e formatação de textos, e nós vamos criar um conteúdo com base nos preceitos da teoria do copo quebrado. Pois bem, mas antes disso, vamos dar uma recapitulada. Precisamos, então, responder as seguintes perguntas: como, o que, para quem, por quê, onde e quando. Antes de começarmos a prática, então, vale lembrar que não necessariamente o seu texto precisa responder a todos esses questionamentos ao mesmo tempo, e nem nessa ordem. Dito isso, então, vamos começar a pensar. O que queremos comunicar? Qual é a informação que queremos passar nesse post? Assim, então, vamos falar sobre a realização de uma palestra. Para esse exemplo, então, vamos divulgar uma palestra que será ministrada pela Schneider Assessoria Acadêmica. Feito isso, precisamos então incluir aqui uma pergunta extra. Neste caso, quem vai ministrar esta palestra? Para este exemplo, então, será Jéssica Schneider, literata e fundadora da assessoria. Certo. Agora vamos pensar em para quem é esse conteúdo. Para quem queremos direcioná-lo. Neste exemplo, então, estamos focando em estudantes universitários concluintes, pois a palestra é voltada para alunos nos períodos finais de seus respectivos cursos. Dito isso, vamos pensar em responder as perguntas onde e quando de duas maneiras. A palestra, então, será realizada na universidade onde eu me formei, durante um evento específico para os alunos do curso de Humanidades. Para tanto, vamos criar um post no Facebook da assessoria 2 semanas antes do evento, que, inclusive, poderá ser compartilhado na página da UCP. Certo. Agora, então, vamos ao questionamento por quê. Isto é, por que o evento será realizado? Qual é o seu objetivo? Bom, o evento surgiu com a finalidade de mostrar aos alunos que a elaboração de um trabalho de conclusão de curso pode ser bem tranquila, seguindo alguns passos básicos. Pois bem, e por fim, a pergunta como faz referência à maneira como vamos comunicar essa ideia, isto é, à linguagem utilizada e ao formato do texto. Neste caso, como dito anteriormente, trabalharemos um texto mais coloquial por se tratar de um post no Facebook. Perfeito! Agora, então que reunimos todos os detalhes sobre o nosso conteúdo, vamos estruturar o nosso post. Primeiramente, vamos atrair o público-alvo com um recurso simples e que funciona bastante na hora de chamar a atenção do leitor: as perguntas diretas. Assim, vamos começar a legenda questionando e convidando da seguinte maneira: atenção, universitários! Problemas com o TCC? Então esta palestra é para você. Em seguida, vamos então detalhar as informações para o leitor. No dia 1º de agosto, Jéssica Schneider, fundadora da Schneider Assessoria Acadêmica, estará na semana do CTH às 7 horas para mostrar que o seu TCC não precisa ser um tormento de final de curso. Certo? Agora então, para fecharmos, vamos finalizar o texto com um CTA. Marque a galera e venha bater um papo com essa especialista com mais de 5 anos de atuação na área. Muito bem. Como você pode ver, ao usar o vocativo atenção universitários, eu estou indicando para quem este conteúdo é direcionado. Além disso, os termos para você,
galera e papo são extremamente informais e dialogam diretamente com o público-alvo. Em seguida, eu detalho o assunto do post ao falar sobre TCC logo na primeira linha e ainda usando o termo palestra. Além disso, respondemos a pergunta quando ao indicar a data, o horário e o local do evento. Já a pergunta quem é respondida ao explicar quem é a palestrante, reforçando aqui no final quem é o público-alvo, já que os graduandos geralmente têm muita dificuldade com o TCC. Certo. E para fechar com chave de ouro, eu estimulo uma determinada ação com o CTA, que neste caso é marcar os amigos nos comentários do post. Além disso, esse mesmo call to action reforça a ideia de que a palestrante é a autoridade na área. Pois bem, agora então vamos bater este conteúdo com o checklist que vimos anteriormente. Unicidade. O post manteve a linearidade do assunto? Sim, pois sua comunicação tem começo, meio e fim e não se perde no meio do caminho. Essência. Depois de lermos o post, somos capazes de compreender perfeitamente do que se trata? Com certeza, pois todas as informações necessárias estão presentes no texto. Banalidade. Bom, esse item não se aplica tão bem a um post de evento, mas sem dúvidas conseguimos sair do óbvio e trazer uma linguagem diferenciada para o público. Ritmo. A leitura foi facilmente realizada, pois cada informação foi apresentada de maneira coerente. A temporalidade. Bom, obviamente este item não se mantém com relação à data do evento, mas aqui podemos considerar o contexto dificuldade para produzir um TCC, que com certeza perpassa diversos alunos todos os anos. Onipresença. Sem dúvida, como vimos na prática, todas as perguntas-chave podem ser vistas ao longo do texto. Por fim, então, ainda temos a questão da dimensão. Bom, a proporção do texto é ideal para o tipo de rede, para o público e também para o assunto abordado. No entanto, eu aproveito aqui para sugerir uma outra abordagem que eu particularmente gosto muito para esse tipo de conteúdo. Veja só, neste formato, então, estamos priorizando a linguagem imagética, usando os emojis, que é um fator muito atraente para esse tipo de público. Além disso, nesse formato, também é possível colocar mais informações na arte, trazendo mais equilíbrio para a legenda do seu conteúdo. Muito bem, fechamos esta aula por aqui e na próxima você estudará sobre a estrutura da redação publicitária, conhecendo os formatos apolíneo e o dionisíaco.